Olá, meninos. Estamos aqui para a nossa segunda aula dessa semana. E continuando nosso assunto sobre os números dos naturais aos racionais, nós hoje vamos estudar números inteiros. Dividindo a tela aí. Então, o que são os números inteiros? Na última aula a gente viu que era número natural. Números naturais era do 0, 1, 2, 3 até o infinito. Os números inteiros são esses números naturais, mais os negativos dos números naturais. Lembrando que o zero, ele não tem número negativo, não tem mais zero e menos zero, tá? Ele é um elemento neutro, então ele não é nem positivo nem negativo. Observações importantes. Como n, que são o grupo dos números naturais, é 0, 1, 2, 3, 4, o reticência está aí porque é um grupo infinito. Então, ele não para no 4, ele vai infinitamente. Podemos observar que n, ou os números naturais, é um subconjunto de z, que essa letra aí representa os números inteiros. Então, os grupos naturais é um conjunto menor, é uma parte do conjunto de números inteiros. Ou seja, os números naturais estão contidos no conjunto de números inteiros, que entre parênteses está a forma que a gente lê esse Czinho aí que está entre o N e o Z. Ele significa estar contido em. Então, o que eu tenho é que os números naturais é uma parte dos números inteiros. Os números inteiros é um conjunto maior, mas todos os naturais estão dentro dos números inteiros. Então, aqui, ó, pelo desenho, vocês conseguem ver. Os números naturais é o círculo menor, que está representado com a letra N dentro dele. E os números inteiros é essa elipse, no caso aí, que não é bem um círculo, na verdade, maior. Então, todos os números naturais também são números inteiros, só que os números negativos são números inteiros, mas não são números naturais. Então, aumentou alguns números nesse conjunto de números, nesse conjunto numérico. Verificando a quais ou qual conjunto numéricos o número menos 3 pertence. Então, nós temos que o menos 3 ele pertence ao conjunto dos números inteiros, e o menos 3 não pertence aos números naturais, que é o que eu acabei de falar. Então, todos os números positivos são naturais e também são números inteiros. Porém, os números negativos só são números inteiros, eles não são números naturais. Com os números inteiros, podemos efetuar subtrações que eram impossíveis somente com números naturais. Aí nós temos alguns exemplos. 3 menos 5. Nos números naturais, a gente até fez uma subtração lá que deu número negativo, mas nós entendemos que não dava para resolver com os números naturais, porque não daria número positivo. Então, na prática, seria o quê? Eu tenho R$3, preciso comprar um caderno, vamos lá, um caderno de R$5. Eu vou no mercado, mas eu só tenho R$3, então eu vou ficar devendo R$2 pro dono do mercado. Então ele vai anotar alguma coisa. Eu não tenho dinheiro suficiente para me pagar todo o caderno, então eu vou ficar devendo 2. 250 menos 300. Tem R$250 numa conta bancária minha. Entrou um cheque de R$300. O banco pagou o cheque para a pessoa que depositou. Só que a minha conta não tinha os R$300, então eu fiquei devendo R$50 para o banco. Se eu fiquei devendo para o banco, o meu saldo é de menos 50. 0 menos 1. O 0, ele é elemento neutro tanto da subtração quanto da adição. Então, 0 menos 1 é menos 1. Se eu não tenho nada, eu não tenho nenhum centavo, não tenho dinheiro nenhum, e tenho uma dívida de R$1.
Então, eu não tenho como pagar essa dívida, eu vou ficar com a dívida de R$1. 75 menos 85. Eu tenho R$75 e tenho uma dívida de R$85. Eu fui lá na pessoa que eu estou devendo os R$85, passei para ela 75. Só que 75 eu não consegui pagar a minha dívida toda. Então, eu vou continuar devendo 10. Por isso, o resultado é menos 10. Sempre que o primeiro número for menor do que o segundo, o resultado é um número negativo, que é número inteiro. As atividades de vocês, para referente a essa aula, estão lá na página 16. Exercício 12, 13 e 14. Vou explicar aqui para vocês como resolver cada um deles. No caderno, a número 12, primeiramente. No caderno, indica com números inteiros as medidas de temperaturas dadas. 28 graus Celsius acima de zero. Se está acima de zero, é um número positivo. Então, vocês vão representar apenas o número inteiro. No caso aí, 28 é acima de zero, então vai ser mais 28 graus Celsius, ou então 28 graus Celsius, porque colocar sinal de mais ou deixar sem sinal quer dizer que o número é positivo. Na número 5, ou na letra B, 5 graus Celsius abaixo de zero. É número positivo ou número negativo? Se for positivo, vai ficar mais 5. Se for negativo, menos 5. 6 graus Celsius positivo. Já está falando o qual é o sinal. 2 graus Celsius negativos. Então, já está falando o sinal aí. Esse sinal vem antes do número, tá? Sempre sinal para falar que o número é positivo ou negativo, ele vem antes do número, nunca depois. Número 13. Copie os itens no caderno e escreva pertence, que é o Ezinho, ou não pertence, que é o E com um traço no meio, no lugar do quadradinho que está aí. Então, nós temos lá menos 28, um quadradinho e o grupo dos números naturais. Menos 28 é um número natural? Número natural são só números positivos. Menos 28 é um número positivo? Não, então você vai anotar que ele não pertence. Vai colocar a letra E e fazer um risco em cima dela. 0 pertence ou não pertence aos números naturais? Números naturais começam no 0 e vai aumentando, sempre são números positivos. Letra C, 0 pertence ou 0 não pertence aos números inteiros. Basta vocês analisarem aí, né? Na letra D, nós temos um número 2/5, é uma fração. Na aula passada e nessa aula, eu comentei alguma coisa de fração, falei que fração era número natural ou fração era número inteiro? Não. Então, se eu estou falando de fração, fração não é número natural, fração também não é número inteiro. Então, vocês vão observar. Se aparecer número decimal, eu falei nessas duas aulas sobre números decimais, também não. Então, número decimal também não é nem natural, nem número inteiro. Para ser número inteiro, para ser natural, tem que ser os números que a gente conta. Eu não conto 2 cadeiras e meia. Ou é 2 cadeiras ou é 3. Então, a gente não... Para objetos, nós não conseguimos contar metade do objeto. Ou ele está inteiro, ou não tem o objeto, né? Então, a gente usa muito essa noção. Se o número é positivo, ele é natural. E também é inteiro. Agora, se o número é negativo, ele só é número inteiro. Então, apareceu fração, número decimal, dízima periódica, qualquer coisa nesse sentido, não é nem número natural, nem número inteiro. Isso vai ser o conteúdo da nossa próxima aula. Exercício 14. Observe que, se x pertence aos naturais e x é maior do que 5, então podemos representar os possíveis valores de x para o conjunto 6, 7, 8, 9 e reticências aí porque não termina. Então, vamos entender essa primeira parte.
x pertence aos naturais. Então, o x é um número natural. Então, ele pode ser de 0 até o infinito. Só que aí temos uma outra condição. X tem que ser maior que 5. Então, ele já não pode ser de 0 até 5. Ele tem que ser 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Que é o que vocês têm no livro aí, pertinho do ponto final. Um conjunto entre chaves, que é esse conjunto que ele está falando. Do mesmo modo, se y pertence aos inteiros, então aqui a gente já inclui os números negativos, e é menor do que 2. Então, temos o conjunto. Começa lá no infinito, negativo, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Se o número ele é menor do que 2, então inclui todos os números que são menores que 2. O maior número desse grupo vai ser o número 1. E ele vai ter todos os números negativos nesse conjunto. Por quê? Porque está falando que o z pertence ao grupo dos inteiros. Represente no caderno o conjunto formado pelos possíveis valores de x em cada item. Na letra A, quer que vocês façam a mesma coisa que está fazendo na explicação. X pertence aos naturais e x é menor do que 3. Quais são os números naturais que são menores do que 3? Lembrando que os naturais começam no 0 e tem que ter, o 3 não está incluso, porque tem que ser menor do que 3. Então, vai ser 0, 1 e 2. Vocês vão colocar esse conjunto numérico entre chaves, igual está na explicação, tá bom? Na letra B, x pertence aos inteiros, então pensa no grupo todo dos inteiros. E x é maior ou igual a menos 2. Quando tem esse tracinho embaixo do sinal de maior, quer dizer que pode ser menos 2, pode ser igual a menos 2. Então, esse conjunto começa no menos 2 e vai aumentando. Então, ele é maior que menos 2. Então, ele começa em menos 2 e vai aumentando. Não está limitando aí, né? Então, ele é um conjunto infinito. Coloca pelo menos 4 elementos, coloca o reticências, fecha a chave. X pertence aos naturais e x é menor do que 0. Vocês vão observar, existe algum número natural menor que 0? Se existir, vocês vão colocar o conjunto aí entre chaves. Se não existir, vocês anotam que não existe. X pertence aos inteiros e x é menor do que 0. Então, agora eu estou falando de números inteiros. Vocês vão começar nos números com reticências, porque vai vir todos os números negativos. Quando chegar antes do 0, vocês vão parar esse conjunto numérico. Vai fechar as chaves e esse é seu conjunto. Anota de 3 a 4 elementos, pelo menos nesses conjuntos aí, que forem possíveis de anotar. Então, na número 14, é para fazer da mesma forma que está falando na explicação. Vocês vão fazer com a letra A, B, C e D, ok? Espero que vocês tenham conseguido compreender a explicação. Para ficar mais fácil, acompanhe a explicação dos exercícios olhando no livro, porque vocês têm uma noção melhor do que eu estou explicando. Quando vocês estão vendo, fica melhor para vocês conseguirem visualizar aí o que eu quis dizer. Então, estamos terminando, né, mais uma aula nossa de matemática. Na sequência, eu já vou colocar a terceira aula, que vai ser de números racionais. E bons estudos para vocês. Assim que conseguirem concluir a atividade, envie no grupo, ou pode enviar para mim no particular também, para conferir se está correto aí os exercícios de vocês. Então, até uma próxima aula.